E aqui com a gente, Marcel de Souza, que vai mostrar os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista. Você pode estar vendo aqui, a gente está de máscaras, respeitando os protocolos de saúde. Marcel, seja bem-vindo. E aí, Thiago, boa tarde. Boa tarde para você que está assistindo aí ao Oeste Notícias. Pois é, Thiago, hoje eu trago para você aqui os dados atualizados da Covid-19, como já é de costume. Toda sexta-feira eu estou aqui, na semana passada eu estava apresentei os dados, hoje eu estou aqui com o Thiago para poder atualizar esses dados. Mas antes de começar a atualizar, eu vou pedir ao pessoal que a gente sente um pouco mais de dificuldade para poder falar com a máscara. Então, se eu começar a ficar um pouquinho ofegante, respirar um pouquinho, falar um pouquinho mais devagar, é por conta disso que a gente sente essa dificuldade. Aquela coisa, é necessário de aperto aqui, né? Com certeza, mas é necessário para manter a proteção. Então, vamos lá para os primeiros dados? A curva continua subindo aqui na cidade. As últimas 24 horas, como é que foi aqui? Foram 90 casos confirmados em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas. Vocês vão ver na tela, já está aqui com a curva no telão, Thiago, olha só. A gente sempre faz esse panorama desde a abertura do comércio até hoje. Então, quando o comércio foi reaberto, dia 1º de junho, nós tínhamos 159 casos. Hoje, nós temos 1.950 casos aqui na cidade, tá? Está aqui 23 de julho, mas é porque esse boletim que foi divulgado pela Prefeitura de Vitória da Conquista, ele é correspondente ao dia anterior. Então, eles não atualizaram hoje ainda. Esse boletim foi atualizado um dia antes, né? Ontem à noite, às 7h30, eles divulgaram esse boletim. Então, foram 1.791 casos confirmados em apenas 50 dias, uma média de 35 novos casos por dia. E a gente percebe, Thiago, essa diferença, por exemplo, vou mostrar aqui no gráfico que já está aqui na tela de vocês, olha só, no dia 21, nós tínhamos 1.773 casos. E aí, os casos foram seguindo e hoje nós estamos chegando quase a 2.000 casos. Vale ressaltar que esse aumento ocorreu também nos últimos 30 dias. Vamos ver a próxima tela que eu vou mostrar para vocês esse comparativo agora dos últimos 30 dias. No dia 24 de junho, dia de São João, os casos confirmados em Vitória da Conquista eram 573. Hoje, 24 de julho, são 1.950 casos confirmados. Um aumento de mais de 300%. Aqui, para falar mais exato, aqui, esse número mais exato que a gente buscou ali, esse aumento foi de 342,1%, quase 4 vezes o número de casos que tinham ainda há um mês atrás. Aquela parte da festa junina contribuiu para esse aumento, né? Com certeza, a festa junina, o pessoal não respeitando o isolamento social, a reabertura do comércio também, a maior circulação de pessoas, então isso contribuiu muito para que esse aumento acontecesse aqui em Vitória da Conquista. Falando da festa junina, desculpa te interromper, lembrar que o governador Rui Costa ele antecipou os feriados para que as pessoas pudessem aproveitar o momento e continuar isoladas em casa, continuar em distanciamento social. Mas o que a gente viu foi o contrário. As pessoas viajaram. Isso. E aí depois desse período que a gente E outra questão também que a gente vê que Vitória da Conquista é um município onde há uma BR, que está a circulação maior de pessoas. E muitas pessoas que moravam fora, isso aconteceu em vários municípios aqui da Bahia, pessoas que moravam em São Paulo, estavam morando no Rio, principalmente em São Paulo, voltaram para suas casas por conta da pandemia e do desemprego. Então esse retorno dessas pessoas também pode ter contribuído para esse aumento desses casos. Vieram para Conquista, Poções isso. E também Itapetinga. Poções mesmo, houve um aumento de pessoas que retornaram de São Paulo para a cidade. Itambé também me parece que também teve, Macarani, que tem bastante, Cordeiros também teve um aumento no número de casos. Vou mostrar para vocês aqui, gente, a gente está com 1.950, mas antes da gente ir para a próxima tela, só um dado que não está aqui ainda, mas eu vou passar para vocês. A gente pode chegar aos 2.000 casos ainda hoje, porque segundo a CESAB, ainda existem 60 novos casos para serem validados pela Prefeitura. Então a curva aqui continua subindo. A curva continua subindo. E a gente vai ver aqui agora nos números, olha só. Hoje, com os dados que foram divulgados pela Prefeitura, nós temos 14.645 casos notificados, 1.950 casos confirmados, como eu já disse. Desses, 560 foram confirmados laboratorialmente e 1.390 por testes rápidos. Descartados são 7.061, em investigação 4.638, em recuperação 401, que podem ser considerados os casos ativos aqui em Vitória da Conquista. Atualmente são 401 casos ativos na cidade. Recuperados já são 1.507 e óbitos são 42. De ontem para hoje, mais 4 óbitos em Vitória da Conquista foram registrados. Na segunda-feira eu vou trazer para vocês essa curva aí do número de mortes aqui na cidade, que também vai crescendo e vem preocupando. Ontem foram 3,
Hoje 4, anteontem 2, então 4, 3, 7, 2, 9 mortos em 3 dias. Então, assim, o número está crescendo e na segunda-feira a gente vai trazer esses dados já organizadinhos, igual a gente está trazendo todos os dias para vocês aqui. É que tem mais para a gente aí. Vamos para a próxima tela, que agora a gente vai falar dos leitos, que foi toda aquela confusão, aquela problemática da distribuição dos leitos, como sempre, a gente atualiza esses números para vocês. Os números não mudaram muito, não. No Hospital Geral de Vitória da Conquista são 30 leitos clínicos adultos, 30 de UTI, são 61 leitos. Você está vendo aí 61, 30, 30, 60. Mas aquele 1 que está constando ali no Hospital Geral de Vitória da Conquista é um leito de UTI infantil, tá? Que a gente não colocou aqui, porque a gente só colocou os adultos, mas no cálculo final são 61 leitos, a gente está informando aqui para vocês. No Hospital São Vicente, são 25 leitos clínicos adultos, 10 leitos de UTI adulto, totalizando 35. E o Hospital das Clínicas continua com os 40 leitos, 20 de clínicos adultos e 20 de UTI adulto. Vamos para a próxima tela, que a gente vai mostrar a ocupação de leitos pelo boletim da Prefeitura de Vitória da Conquista. Sempre tem uma diferença, cada dia que passa, a diferença entre o boletim da Prefeitura e da CESAP está reduzindo. Vocês vão perceber nas próximas telas. Primeiro, a gente fala da Prefeitura, são 61 leitos de UTI, desses 66% deles estão ocupados. Dos leitos clínicos, dos 75 leitos clínicos, 61% deles estão ocupados. Agora a gente vai ver os dados da CESAB na sua tela. Vamos ver a próxima tela aí, que você vai conferir como essa ocupação está um pouquinho diferente, não muita coisa. Para a CESAB, dos 61 leitos de UTI, 77% deles estão ocupados, e dos 75 leitos clínicos, 53% deles estão ocupados. Na próxima tela, a gente faz o panorama geral de ocupação aqui na cidade. Então, o panorama geral de ocupação hoje em Vitória da Conquista, dos 136 leitos, somando UTI e leitos clínicos, 63% deles estão ocupados. Hoje, nos leitos clínicos e de UTI, nós temos 86 pacientes ainda internados, lutando contra a Covid, buscando a cura, né, pela doença. E agora a próxima tela, a gente vai mostrar, Thiago, a ocupação de leitos por hospital, que eu acho que aqui, sim, a gente consegue ter um panorama de como está a situação real aqui em Vitória da Conquista. Geralmente os números gerais não dão essa dimensão, mas quando a gente especifica cada setorzinho, cada leito, aí o pessoal de casa consegue compreender. Então, dos 30 leitos clínicos, mais da metade deles estão ocupados no Hospital Geral de Vitória da Conquista, são 57%. Já os leitos de UTI, dos 30 lá da HGVC, 80% deles já estão ocupados, tá? No Hospital São Vicente, dos 25 leitos, mais da metade também estão ocupados, 64%, e dos 10 leitos de UTI, 80% deles estão ocupados. No Hospital das Clínicas de Conquista, dos 20 leitos clínicos, 35% deles estão ocupados, e dos 20 leitos de UTI, 70% estão ocupados. Vocês percebem que os números têm uma coloração diferente na tela, é porque quando esse número passa de 70%, que foi o limite estabelecido pela Prefeitura para retroceder na reabertura do comércio. Está ao contrário, né? É isso. Quanto mais sobe, mais a Prefeitura abre as mais coisas o comércio permanece aberto, a gente aguarda uma posição mais efetiva, porque os casos estão subindo e a gente não viu nenhuma resposta ainda efetiva para dar uma freada nesses números até então. Então, quando esses números aqui nesse painel que vocês veem na tela de vocês chegarem a 70%, de 70% para cima, eles vão estar com esse número vermelho aí que a gente pode caracterizar como uma situação crítica. Já chegou um alerta, né? Um alerta. Como já chegou aqui uma semana, todo esse painel, os números todos. Até os clínicos estavam Até os clínicos estavam ocupados depois de uma manobra do governo do estado e uma manobra do município, aí esses números reduziram. Mas é como diz, né, Thiago? Não adianta, já vi vários especialistas em vários canais de TV, inclusive aqui na TV UES falando, não adianta você aumentar o número de leitos clínicos e manter o comércio aberto ou não incentivar o isolamento social, porque cada leito clínico aberto vai ter uma maior procura, então esses leitos também as pessoas precisam ter consciência que não é porque o comércio está aberto que eu preciso ir até a rua. Vá se tiver necessidade. Isso. Se não for necessário, tem que ficar em casa. Com certeza. E assim, contribuir gente, com esse é um momento que todo mundo tem que fazer a sua parte. Que, por exemplo, a gente já está fazendo a nossa, a gente está trabalhando todos os dias, mantendo o distanciamento, utilizando a máscara, e você de casa também deve seguir esses mesmos conselhos. Por quê? Se você usa máscara, se você se protege, você protege outras pessoas. E se várias pessoas fizerem isso, com certeza o resultado vai ser bastante promissor, né? Marcel, muito obrigado. Valeu, Thiago. Foi bom ter você aqui com a gente. Marcel trouxe para a gente um panorama da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Agora